Oi pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a Política Nacional então, de Humanização, né? Também conhecida como nosso Humaniza SUS. A Política Nacional de Humanização então tem como objetivo qualificar práticas da gestão e da atenção em saúde, produção de novas atitudes por parte dos trabalhadores, gestores e usuários, e novas éticas, então, no campo do trabalho, então, no campo da gestão e das práticas de saúde, superando aqueles problemas e os desafios do cotidiano de trabalho. Então, essa política, ela foi feita para trabalhador, gestor, tá, e usuários. Claro que usuários a gente sempre vai incluir os familiares, né, aquela rede social. O que a política nos traz, tá? O caderno, efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. Então, quando vocês forem ver, né, por exemplo, uma política específica da população de rua, da população LGBT, da população negra, sempre vai ter os princípios, então, do Humaniza SUS dentro dessas políticas. Mudanças, então, para proporcionar uma melhor forma de cuidar e novas maneiras de organizar o trabalho, e ela foi criada, então, em 2003. A gente conhece, né, como a rede Humaniza SUS. O que a gente vai encontrar, então, na política, né, dentro da estratégia? A gente vai encontrar estratégias pedagógicas, certo? Que vão verificar a concepção do que seja a humanização e correlacionar, tá, a bondade, benevolência e hospitalidade. Vão se apresentar, então, como um recurso para resolver a questão de como fazer para que os operadores de saúde ajam de modo certo. Então, isso quer dizer que eles querem educar, querem mudar a concepção de atendimento dos trabalhadores do SUS, tá? Então, para isso, a gente vai olhar no desenvolvimento que a gente vai mudar a maneira de fazer a gestão dentro do Sistema Único de Saúde, né? E a questão de fazer o usuário conhecer os seus direitos, né? Dentro do Sistema Único de Saúde. O caderno Humaniza SUS, então, tá? Ele é um caderno de 200 e poucas páginas. A gente tem também uma cartilha que foi feita para os trabalhadores de saúde, que também está disponível na internet para quem quiser dar uma olhada, né? Vai fazer o quê? Ele vai trazer experiências do processo de mudança da rede. Então, ele traz histórias, traz casos de todas as localidades do Brasil, né? E transformou isso num caderno, então, para dividir essa experiência, tá? Então, é um movimento para dividir os conhecimentos, as estratégias, formação do profissional e gestor. Então, eles falam sobre os processos de formação. Então, como que a gente vai mudar esses trabalhadores, né, dentro do SUS para esse cuidado mais humanizado. E a Política Nacional de Humanização, então, reconhece que é um SUS que dá certo, mas que existem desafios e problemas e que é necessário superá-los. O SUS que dá certo nem sempre se torna visível, né? Sendo, portanto, tarefa política de seus agentes a anunciá-los. Então, vocês vão ver que ao longo da aula eu trouxe alguns trechos, tá? Que tá dentro do caderno, que eu acho importante porque eu acho que são trechos que se destacam e que podem vir na forma de enunciado de questão, né? Ou aquelas afirmativas de verdadeiro ou falso. Na perspectiva, então, dos trabalhadores, tá? A humanização da saúde tem relação direta com a valorização do trabalho e do trabalhador. Então, quando a gente traz o usuário, né, para a rede Humaniza SUS, pro Humaniza SUS, a gente quer que o usuário valorize também, né? Porque não adianta só a gente mudar a concepção de atendimento do trabalhador e não pensar em mudar a concepção do entendimento do usuário. Por isso que a política é para gestor, trabalhador e usuário. Na perspectiva dos usuários, a questão da humanização da saúde tem se expressado sob as mais diversas maneiras, tomando concretude sobre duas questões: a baixa responsabilização e descontinuidade no cuidado e nos tratamentos. Então, isso quer dizer o quê? Que o cuidado humanizado, quando a gente fala, né, na rede Humaniza SUS, a gente tem que pensar que
a responsabilidade do tratamento não é só de quem prescreve, é de quem se trata, né? Então, é isso que também a gente quer proporcionar. Quando a gente cria, né, um documento de humanização da saúde, a gente quer fazer com que aquele usuário se sinta à vontade para nos procurar quando ele não está conseguindo ter uma adesão ao tratamento. Por isso que a gente vai encontrar ao longo do texto isso. A gente também responsabiliza o usuário pelo seu tratamento. Então, a responsabilidade não é só de quem presta o cuidado lá no posto de saúde, lá no hospital. É do usuário como paciente, né, de aderir e se cuidar. Professor, só uma pergunta, no caso da senhora que é enfermeira, isso, no caso, está dentro do hospital, tem a ver Claro. com aquele paciente ou com aquele familiar de paciente? Tem a ver sim, tá? Porque a gente hoje, a gente quer que o paciente ele esteja inserido no seu cuidado. Então, a gente precisa ouvir o paciente. Então, quando eu entro para fazer um atendimento dentro do leito de UTI, eu preciso escutar aquele paciente. Não adianta eu dizer, olha, eu estou fazendo uma punção, eu vou administrar tal medicação. Não. Olha, eu estou fazendo, a medicação é essa. Alguém já explicou para o senhor por que o senhor tem que fazer essa medicação, né? O que a gente está fazendo aqui, quais são os cuidados. Muitas vezes ele não entende, a gente sempre que pode traz o familiar, né, para dentro do hospital para auxiliar, para estar junto, para dar apoio. Então, sim, isso é uma realidade dentro dos hospitais. Eu vi fazendo, particularmente eu vi fazendo várias vezes exatamente essa situação, mas nunca vi. Ela do Humaniza SUS? Sim, não, a gente não cita porque assim, ó, o cuidado humanizado que está dentro do Humaniza SUS, ele tem que estar dentro da missão do hospital, dos valores, dos treinamentos. Então, quando a gente dá um treinamento, a gente a gente segue o que está aqui, mas a gente não vai. Nós estamos agora fazendo um treinamento sobre não. Eu vou te explicar o que é o cuidado humanizado, que está dentro da missão do hospital, está dentro lá do teu protocolo de trabalho que tu tem que explicar para o paciente, então esses preceitos ele está inserido sim dentro de todos os serviços de saúde, tá? Todos os serviços de saúde público e de certa forma também, né, nos privados, tá? A humanização então é uma aposta metodológica, então um modo de fazer, lidar e intervir sobre os problemas cotidianos do SUS. Por quê? Porque os problemas lá da tua gestão administrativa também vai impactar, né, no usuário. Então, por exemplo, se tu tá com algum problema, não faz o teu trabalho direito e tu não tem um gestor que conversa contigo, vê, que te escuta, que te acolhe também como profissional, isso talvez vai impactar lá na entrega de algum produto, de algum material para o usuário. Então, por isso que o Humaniza SUS não é só para quem presta atendimento direto, né? Por quê? Porque quem atende, quem trabalha no SUS é todo mundo, é desde a segurança, da recepção, a pessoal da farmácia. Então, esse processo de mudança, né, nas relações de trabalho que ele propõe, ele tem que estar inserido em todos os profissionais que atendem pelo SUS. Isso quer dizer que não é só médico, enfermeiro, fisioterapeuta, tá? É todo o pessoal da administração. Por quê? Porque se alguém da administração falha no processo, indiretamente vai impactar no trabalho que a gente vai prestar lá no paciente, no usuário, no caso. Esse método, então, é o que eles chamam, tá? Destaquei em vermelho porque é um termo que eles podem trazer. Tríplice inclusão, então, inclusão de pessoas, de coletivos e movimentos sociais, tá? Então, a gente inclui as pessoas, os coletivos, então, né, que são grupos, e os movimentos sociais, e da perturbação da atenção que estas inclusões produzem, né, nas relações entre os sujeitos nos processos de gestão e atenção tomados como indissociáveis. Então, quando a gente tem movimentos coletivos, isso vai impactar também na disseminação de informações sobre o SUS. Então, se eu consigo, né, fazer a inclusão de movimentos sociais, por exemplo, de movimentos sociais que ajudam os moradores de rua, e eu digo para eles que a gente tem uma política pública específica para moradores de ruas, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma sensibilização para esse grupo e dizer que sim, eles têm que procurar o serviço de saúde, né? Então,
Isso faz parte do Humaniza SUS, né? Quando a gente fala lá nos objetivos iniciais que a gente quer fazer o usuário entender os seus direitos, né? O que ele tem direito sim ao acesso, então a gente precisa fazer ele conhecer. Então, como é que a gente pode fazer? Com apoio de coletivo, grupo social, campanha na televisão, campanha no rádio, outdoor, né? Então, a gente vai disseminar essas informações. Na verdade, está aplicando a 80-80. Se olhar bem. Com certeza. Aplicando a 80-80, já que no SUS é muito, eu sei lá, porque trabalha assim, numa empresa privada, como isso, antes o tratamento já é assim, só que, claro, com outro público. Com outro público. Exatamente. O Humaniza SUS, ele está seguindo lá os princípios, né, dentro do SUS, que está lá na nossa Lei 8080. Correto? Excelente associação. Então, a humanização, ela quer fazer o quê? Valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção da saúde. Então, cuidem se alguma questão disser que é só para usuário e trabalhador, vai incluir sim os gestores. Oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade em que vivem, através da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de gestão e de produção da saúde. Então, eu quero trazer os usuários para me dizerem assim, olha, a gente está com muita dificuldade de ser atendido em tal posto de saúde, está acontecendo isso, ou tal profissional tem queixa comum do atendimento dele. Então, a gente quer escutar. Então, a gestão, a gente vai ver que vai ser uma gestão compartilhada. Estimular, então, a comunicação entre gestor, trabalhador e usuário para construir, então, esses processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto. Então, eu quero trabalhar, né? A gente vai dar poder para quem precisa, quem é que está fazendo a gestão, mas sempre pensando no bem de todos. Dentro da integralidade, então, né, que a gente vai encontrar lá na Lei 8080, vai ser um princípio, então, e diretriz do SUS que eles gostam de associar com esse conceito, tá? De humanização nas questões da prova, porque a integralidade, ela traz essa concepção da saúde e doença, né? E o funcionamento dos serviços de saúde em rede, a organização do processo de trabalho no campo de saúde, para ser efetiva, precisa respeitar o princípio da integralidade, né? A integralidade também, ela prega a não fragmentação da assistência e as práticas de cuidado em sua totalidade. Então, a integralidade traz que a gente tem que olhar, né, o indivíduo como um todo, né? Então, a gente não faz aquele cuidado fragmentado. Tu veio no posto de saúde, eu tô só preocupada com o teu pé, eu não tô preocupada em o que te levou a torcer o pé, porque tu tá sem condições, porque tu não tem onde dormir, então a gente traz a integralidade muito para dentro do conceito, né, dentro dessa teoria da humanização do SUS. A discussão da integralidade, então, vai remeter à análise dos modelos instituídos, né, na atenção e na gestão do SUS, busca afirmar uma prática ético-política no campo da saúde que se contrapõe aos reducionismos, à objetivação do sujeito, à fragmentação dos modelos de atenção e organização do processo em trabalho de saúde. Então, tudo é fragmentado hoje, né? Eu tenho especialista disso, especialista daquilo, e ninguém olha e escuta aquele usuário, né? O que está acontecendo na vida dele? Que é o que se faz muito, né? É a filosofia do médico que trabalha numa estratégia de saúde da família. Então, ele não vai olhar só a tua enxaqueca, a tua dor de barriga. Ele vai entender, dentro do possível, né? Te olhar como um todo, entender o que acontece na tua vida que está te levando a ter esses problemas. Então, isso é quando a gente fala em cuidado fragmentado, é o que a gente quer que tire, que a gente pare de olhar só as partes dos corpos, só as doenças, a gente olhe o sujeito. Então, a integralidade traz essas mudanças nos processos de formação também. Então, eu preciso formar um profissional lá, né, na sua graduação, no seu ensino técnico, e também formar ele quando ele vem trabalhar. Então, tu passou lá no teu concurso, quando tu entrar lá no hospital e fizer as integrações, eles vão inserir a questão do cuidado humanizado dentro da missão, dentro dos direitos e deveres dos funcionários. Por quê? Porque tu tem que ter um cuidado com empatia, tu tem que
tratar bem o sujeito que tu atende, tu tem que respeitar os teus colegas, tu tem que trazer os problemas dentro do teu cotidiano de trabalho para os gestores, né? Então isso está também na formação dos profissionais que entram nessas instituições públicas de saúde, muitas vezes não denominando, hoje a gente vai aprender sobre o Humaniza SUS, não, mas os preceitos, o que diz o Humaniza SUS, está dentro sim das diretrizes dos serviços de saúde. Como é que a gente vai valorizar, né, a participação do usuário, dos profissionais e dos gestores? Então, como que a gente vai, né, lá no teu posto de saúde falar sobre o que está acontecendo? Então, a gente vai fazer roda de conversa. Ou a gente vai fazer roda de conversa com os usuários, a gente vai fazer roda de conversa com o gestor, com o trabalhador, né? Então, a gente vai escutar. Então, a gente vai incentivar as redes e os movimentos sociais a participarem. A gente vai fazer gestão de conflitos. Então, eu não vou simplesmente dizer assim, olha, tu não pode discutir, tu não pode reivindicar os teus direitos. Não. O que está acontecendo? O que tu quer me trazer de problema que está acontecendo lá na tua área de trabalho? Incluir os trabalhadores na gestão. Então, eu não posso só dar ordens, dizer que vai ser assim. Não. Vamos tomar uma decisão em conjunto que fique melhor para todo mundo que está trabalhando aqui nesse serviço de saúde. Incluir usuários, então, e suas redes sócios familiares nos processos de cuidado. Então, vamos traz o teu familiar, deixa eu explicar também para ele como que se faz o teu curativo, como que se toma os teus medicamentos, os horários, né? Então, a gente quer que todo mundo que participe do SUS tenha voz. Então, as rodas de conversa, elas aparecem muito nas questões de concurso, porque todo mundo pensa, a gente não muda com roda de conversa, mas a gente muda sim. Inovações em saúde, então. O que a gente pensa, né, na questão das inovações de saúde? A gente pensa na defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos oferece a mesma atenção. Então, isso está dentro, né, do que a gente quer de cuidado humanizado. Estabelecimento de vínculos solidários, notem que eu coloquei em vermelho as palavras que podem gerar aqueles pega-ratões e nos deixar confusos. Então, estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão, mapeamento e interação com as demandas sociais coletivas e subjetivas de saúde. Então, aonde que eu estou tendo problemas na adesão do pré-natal? Por que eu estou tendo problemas naquela região de Porto Alegre? Por que as mulheres não estão indo no posto de saúde? Será que é um problema dos profissionais? É um problema de acesso? É um problema de marcação? Então, a gente faz esses mapeamentos para melhora. Valorização dos diferentes sujeitos, então, sempre usuário, trabalhador e gestor. Fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos e do coletivo. Então, eu tenho que respeitar a autonomia, eu tenho que te respeitar como um sujeito, tá? Proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo. Articulação dos processos de formação com os serviços e práticas de saúde. Então, eu quero fazer, sim, convênios com as instituições formadoras. E não só formadoras, mas nas instituições que capacitam. Então, a gente tem hoje, né, a questão de programas para pós-graduação, para cursos de qualificação dentro do Sistema Único de Saúde. Os hospitais têm as plataformas, né, de educação à distância, que a tua chefia te cobra, por que tu não fez os cursos, vamos fazer, né? Isso é bem importante, por quê? Porque é uma maneira de eu estar empoderando também aquele profissional para ele melhorar cada vez mais. Luta por um SUS mais humano, porque construído com a participação de todos e comprometimento com a qualidade dos seus serviços e com a saúde integral para todos e qualquer um. O que a gente tem então de diretrizes do Humaniza SUS? Acolhimento, então acolher é reconhecer o que o outro faz como legítima e singular necessidade de saúde. Então, ele deve sustentar essa relação entre equipe, serviço, usuário e população. É construído de forma coletiva a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo, então, construir relação de confiança, compromisso e vínculo entre equipe e serviço, trabalhador e equipe e usuário em sua rede
socioafetiva. Então, quando a gente fala usuário com sua rede socioafetiva, a gente está querendo que aquelas pessoas que são, que fazem parte do convívio social também possam auxiliar, né, nesse momento do acolhimento. O acolhimento também, tá? O documento nos traz como uma orientação ética, pois toma como base do contrato entre os sujeitos que cuidam e os que são cuidados, né? Então, o acolhimento é quem está realizando o cuidado, tem que escutar quem vai ser cuidado, e quem vai ser cuidado também tem que escutar quem quer prestar esse cuidado, cuja ação é produzir um campo comum que vamos chamar de produção do cuidado compartilhado, corresponsabilização. Então, isso aqui eles gostam de cobrar muito. Por quê? Porque o cuidado compartilhado não adianta só eu te prescrever, né? Eu tenho que te sensibilizar e entender como é que a gente pode inserir, né, aqueles cuidados, o que tu precisa fazer para melhorar a tua saúde dentro do teu cotidiano de vida. Acolher, então, é o que inaugura e sustenta o processo de cuidar. Acolher também não significa apenas interagir a partir do aceitar aquilo que o outro traz, mas produzir desvios, produzir movimentos que permitam mudanças, reposicionamentos, produção de novas atitudes, né? Então, isso a gente faz muito quando a gente lida com os pacientes com doenças crônicas, né? Que a gente precisa mudar aquele entendimento que ele tem sobre a própria saúde, mudar as rotinas, e isso eu não faço numa consulta, né? Eu não construo esse vínculo em uma só consulta. Então, a gente precisa gerar esse acolhimento e inserir, então, esse cuidado compartilhado, tá? Essa corresponsabilização. São dois termos que eles adoram cobrar nas questões que eles falam do Humaniza SUS. A gente também tem aqui o conceito da escuta qualificada, tá? Então, a escuta qualificada é oferecida pelos trabalhadores às necessidades, né, do usuário. É possível, então, garantir o acesso oportuno desses usuários às tecnologias adequadas às suas necessidades. Então, todos têm que ser atendidos com prioridades a partir da avaliação da vulnerabilidade, gravidade e risco. Ó, eles também gostam de usar esse conceito nas questões de saúde, tá? Então, eu tenho que ver quem tem prioridade de atendimento, certo? E também no momento do acolhimento eu tenho que verificar, então, a vulnerabilidade, a gravidade e o risco. Gestão participativa, então, e cogestão, né? Cogestão é a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão. A gente tem a ampliação das tarefas da gestão, que se transforma também em espaços para a gente analisar, certo? A gente também quer ter a questão da pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Então, a gente vai incentivar o outro profissional, né? A gente vai escutar, a gente vai fazer pactos para que aquelas demandas, né, aquelas combinações, elas deem certo dentro dos serviços de saúde. Então, a gente está mudando aquele conceito, né, de chefia de cima para baixo para questão que a gente chama, né, de horizontalidade. Então, todo mundo é igual e todo mundo tem que ser ouvido. Então, quando a gente fala de cogestão, é isso. A gente está mudando, né, essas relações de gestor e trabalhador. A organização, então, e experimentação de rodas é uma importante orientação da cogestão. Então, a gente tem que sentar, a gente tem que fazer uma roda de conversa para que todos sejam ouvidos, né? E a PNH, então, destaca dois grupos de dispositivos de cogestão. Então, aqueles que dizem respeito à organização de um espaço coletivo de gestão que permita o acordo entre as necessidades e interesses de usuário, trabalhador e gestor, e aqueles que se referem, então, ao mecanismo que garante a participação ativa de usuários e familiares no cotidiano das unidades de saúde. Isso é círculo de qualidade. É. Eles mudaram o nome, mas é a mesma coisa. A gente também vai encontrar, né, o que eles chamam de gestão democrática das organizações de saúde, dos processos de trabalho, formação da clínica e da saúde coletiva, né? Eles trazem o conceito da democracia. Então, o que eles dizem sobre gestão democrática, que é o princípio e a orientação, mas se sustenta sobre práticas, então, democráticas.
A gente quer o que eu falei para vocês, ó, horizontalizar o poder, ampliar a inclusão de sujeitos na gestão e na clínica, construir corresponsabilização. Então, a gente quer que esses dispositivos eles fiquem perpetuados, então, nas práticas, tá? Dentro dos serviços de saúde. A criou aquele, deve te lembrar, multidisciplinar, né? Não teve? Sim. Teve, né? Mas eu acho que não tem médico. Não, a gente tem sim, a gente tem espaços que a gente participa as pessoas que estão dentro do cuidado, todos, médico, físio, a gente tem essas discussões e muitas vezes a gente consegue trazer o familiar junto também. Aqui o Covid tirou um pouquinho isso de colegiados, gestores, então, trabalho em equipe, rodas de discussão, inclusão de rede sociofamiliar dos usuários, grupo de trabalho em humanização, entre outros, são exemplos de medidas concretas para o que a gente chama, então, dessa gestão democrática, compartilhada, né? Então, o que eu destaquei aqui em vermelho é o que chama mais para eles cobrarem em questão, a questão de horizontalizar o poder, então, é um termo bem em alta, né, nas discussões. A ambiência, então, né? A ambiência, né, que nos traz a política, o caderno, é criar espaços saudáveis, acolhedores, né, e confortáveis que respeitem a privacidade, propiciem mudanças do processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. Então, eu preciso ter dentro do meu serviço de saúde um local onde eu possa promover o acolhimento. Eu consigo acolher numa sala de aula? Não, vocês vão se sentem à vontade de trazer um problema da vida pessoal de vocês. Professora, eu não estou estudando, porque eu não tenho caderno, porque eu não tenho... Numa sala de aula com um monte de gente escutando, não. Então, eu tenho que ter uma salinha, eu tenho que ter um espaço físico. Então, quando eles trazem a ambiência, quando a banca te cobra sobre ambiência, é isso que a gente tem que entender, que é um espaço saudável e acolhedor. E é um espaço físico, tá? Não é um espaço virtual. Eu tenho que ter um lugar onde eu tenha lá uma cadeirinha para sentar e conversar com o usuário, conversar com a família. Então, é o projeto e ambiente físico dos espaços de saúde que vão, né, ser espaços para discussão também e melhora. Quando eu crio uma roda de conversa, eu preciso ter um ambiente onde a gente possa fazer com calma, onde eu não tenho um monte de gente circulando, um monte de gente ouvindo o que a gente está trazendo nas discussões. Aqui também eles trazem o conceito de clínica ampliada e compartilhada, né? Clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática que contribui para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, então, que considera a singularidade do sujeito e complexidade do processo de saúde e doença. Então, clínica ampliada, eles gostam de trazer junto com a integralidade, né? Porque quando eu proporciono uma clínica ampliada, eu estou respeitando, né, o princípio do SUS da integralidade. Então, eu estou olhando um sujeito como um todo. Então, se tu vem aqui com a tua dor no pé e eu vejo que tu está precisando de suporte psicológico porque tu parece estar depressivo, então eu tenho uma clínica ampliada onde eu posso te encaminhar para uma avaliação psicológica, né? Então, esse é o objetivo, a gente olhar, considerar a singularidade do sujeito e conseguir proporcionar todo tipo de atendimento que ele necessite, tá? Então, a gente tem, né, a questão do enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde, seus respectivos danos e ineficácia. Então, o que a gente vai utilizar? Recursos que permitam o enriquecimento dos diagnósticos e qualificação do diálogo, tanto entre os profissionais envolvidos quanto desses profissionais com o usuário. Então, a equipe fala entre si, a equipe fala com o usuário, tá? De modo a possibilitar decisões compartilhadas e compromissadas com a autonomia e a saúde dos usuários do SUS. A clínica ampliada, então, fala da ampliação de suas bases conceituais, avançado, então, para além da alopatia, da racionalidade clínica da biomedicina. Ampliar, então, é trazer práticas complementares, tá? Incluindo as dimensões sociais e subjetivas, né? Afinal, a produção de saúde é para além, né, da vivência material do corpo. Ampliar a ação interdisciplinar
com a aposta no trabalho em equipe. Então, a clínica ampliada, ela aumenta, né, os conceitos, ela traz outros profissionais, melhora a comunicação, né, e olha o sujeito não só no seu dano físico, né, mas no seu contexto de vida também. Aqui entra naquela questão que a gente tinha conversado antes sobre a equipe multidisciplinar, né? No momento Isso. que algum for atender, por exemplo, um paciente, ele não pensa só naquele parte da profissional, a enfermeira é só essa partezinha, não, ela no todo. Isso? Sim, e eu preciso escutar o paciente, porque eu não estou indo lá só fazer um procedimento, né? Eu preciso escutar, eu preciso saber, aquele paciente está me dizendo que está sem falar com a mulher e eles estão preocupados que quando vier visitar, quando a mulher for na alta, ficar com ele no quarto, a mulher não vai ter dinheiro para comer, não vai ter dinheiro para lanchar. Daí, se eu escuto aquele paciente, eu já aciono o serviço social, que vai tentar verificar, então, aonde aquela mulher vai dormir, aonde ela vai fazer as refeições, vai garantir que ela faça as refeições dentro do refeitório. Então, se eu for lá e só fazer o meu procedimento e não escutar o meu paciente, ele vai ficar com aquele problema, e aquele problema vai gerar mais um transtorno, vai gerar uma dor, vai gerar uma medicação que poderia ter sido evitada se eu tivesse simplesmente escutado aquela demanda e tivesse feito contato lá com a equipe do serviço social. E isso funciona. Por exemplo, hoje, a questão, né, a gestante com pré-natal de risco. Então, vocês imaginam, a mulher vai lá, tem um pré-natal de risco, tem risco no parto. Então, o que o SUS faz hoje? Ela já sai do hospital com a consulta marcada no posto de saúde. Porque uma mãe que teve todo o estresse de um parto, teve as intercorrências que poderiam ter acontecido, ela vai ter cabeça de ir lá e marcar consulta no posto de saúde? Não vai. Então isso funciona. Então é isso que a gente está criando, uma clínica compartilhada. Então o hospital já se comunica com o posto de referência, já agenda a consulta, já deixa tudo garantido, já orienta aquela mãe, olha, tal dia, tal hora tem que levar. Então isso funciona, tá? Claro que a gente, para muitos casos, a gente ainda está com trabalho de formiguinha, mas isso está dentro do que a gente quer que seja o ideal no todo, né, dentro dos sistemas do Sistema Único de Saúde. A clínica ampliada também, né, busca construir uma relação clínica que seja uma experiência de troca entre os sujeitos, não de alguém que sabe e alguém que não sabe. A gente quer, então, uma construção de vínculo e confiança que vem com o tempo, que aí a gente vai ter essa questão da pactuação das responsabilidades, né? Então, ampliar a clínica significa reconstruir relações de poder na equipe e com os usuários e sua rede sociofamiliar, ampliando os processos de troca e de responsabilização mútua. Então, eu trabalhador, não sou o único responsável, né? De novo, a gente tem que responsabilizar também o usuário e também, se possível, aquela família, né, que está cuidando dele. Valorização do trabalhador, então, que também, né, está dentro do que a gente quer da Humaniza SUS, é visibilidade à experiência dos trabalhadores, inclusão do trabalhador na tomada de decisão, apostando sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. A gente tem, né, o programa de formação em saúde e trabalho e a comunidade ampliada de pesquisa, que trazem, então, esses conceitos para fortalecimento, para conhecimento do trabalhador e assegurar a participação dos trabalhadores nos espaços coletivos de gestão. Valorizar o trabalhador, então, é permitir e garantir sua inclusão na gestão, na construção das organizações de saúde, é assegurar condições de trabalho, de exercício das profissões de forma digna, com ambientes e remunerações adequadas, produzir modos de gestão das organizações que coloquem o interesse público acima de tudo e não do partido ou do grupo que está no governo, valorizar o trabalhador e o trabalho é, portanto, tarefa decorrente da ampliação da nossa capacidade, então, de produzir processos civilizatórios e democráticos mais extensos. Então, quando eu valorizo o trabalhador, quando eu escuto, eu estou criando espaços que as pessoas vão estar mais felizes de trabalhar. Então, quando a gente é feliz no que a gente faz com muito mais vontade. Parece ser uma coisa bobinha, mas que na prática faz diferença. Quem trabalha num hospital do SUS, em que ele é ouvido, ele participa, né,
das mudanças, ele participa dos processos, ele se sente muito mais valorizado do que alguém que vai lá e só cumpre ordens. Então, é isso que a gente faz quando a gente valoriza um trabalhador. Então, vocês estão fazendo concurso por quê? Porque vocês querem estabilidade, vocês querem melhores salários. Então, isso não é uma forma de valorizar quando a gente vê que muitas vezes o concurso paga mais do que um hospital privado. É valorizar o trabalho de vocês. A gente também cita, né, dentro do Humaniza SUS, a defesa dos direitos dos usuários. Então, os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. Então, o que isso quer dizer? Que eu preciso fazer aquele usuário entender que ele tem direitos dentro do Sistema Único de Saúde, né? E a partir do momento que ele sabe que ele tem direitos, né, ele talvez seja muito melhor atendido e ele se sinta também melhor, ele sente como que não estivessem fazendo um favor, né, mas um dever, porque ele paga os impostos e ele tem o direito àquele serviço. Então, todo cidadão tem direito a uma equipe que cuide dele, de ser informado sobre sua saúde e também de decidir sobre compartilhar ou não sua dor e alegria com sua rede social. Então, aqui, eles também gostam de fazer pega-ratão em questão de concurso, tá? Então, ele não é obrigado a trazer, né, a sua rede de cuidado, é opcional. E ele pode dizer também que ele não quer partilhar das informações sobre o seu estado de saúde. É um direito dele, tá? Então, aqui eles gostam de fazer uns pega-ratões. Só o paciente pode ter acesso ao prontuário. Isso, o prontuário ele é confidencial, é só acesso ao paciente, né? E após a morte do paciente ele segue sendo confidencial. Ele só pode ser acionado por via judicial. Ou caso o médico seja processado, o hospital seja processado, daí sim, né? Ou caso a família tenha algum argumento legal que possa prejudicar algum terceiro, né? E aí eles precisam do acesso a esse prontuário. A produção de saúde se faz na justa medida da produção de corresponsabilizado do cuidado, então significa a produção ativa da saúde entre os sujeitos, trabalhadores e equipes, usuários e sua rede sociofamiliar. Usuários têm direito à informação, à inclusão nas práticas, ações de saúde, consulta, exame e internação, se esta for sua opção de pessoas de sua confiança, então ele pode levar, se ele quiser, né, para as consultas, para os exames, alguém da sua confiança ou da sua rede familiar, ele tem esse direito. Os direitos de ter respeitadas suas opções sexuais, religiosas e políticas que não podem ser discriminadas, né? Direito a uma equipe profissional de referência que lhe cuide, que agencie os processos de relação com os demais trabalhadores de saúde. Então, essas diretrizes, né, são orientações ético-políticas, elas estabelecem os rumos para a construção e experimentação de dispositivos que são arranjos de processos de trabalho para alterar a dinâmica da organização do trabalho, permitindo a construção de novas realidades institucionais que permitam a emergência de novos modos de gerir e cuidar. Então, isso quer dizer o quê? Que essas diretrizes, elas estão modificando, né, os serviços de saúde e todo o processo de atendimento na rede SUS. Então, o que a gente vai encontrar sobre os princípios, então, dentro do Humaniza SUS? Transversalidade, né, que deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. Buscar a transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Então, o acolhimento, ele permite a transversalidade, porque eu tenho um espaço de escuta, né? Um espaço de apoio. Então, O que
que é Transversalidade é reconhecer as diferentes especialidades e práticas que podem conversar com a experiência. Seria quando eu consigo ter uma coisa mais organizada no processo de cuidado, tá? Então, eu consigo se fazer presente a questão da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade, só que aí eu insiro o usuário também, eu preciso escutar aquele usuário. Indissociabilidade entre atenção e gestão, então os trabalhadores e usuários devem conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. O cuidado e assistência em saúde não se restringe, então, às responsabilidades da equipe de saúde. O usuário e sua rede sociofamiliar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo então a posição de protagonista com relação à saúde e daqueles que lhes são caros. Então, corresponsabilidade de quem recebe o serviço, tá? Então, a gente precisa entender que o usuário, de novo, ele é responsável também dentro do seu tratamento, tá? E o cuidado e assistência, então, não se restringem só ao que ao profissional de saúde faz, tá? Então, é isso que a gente precisa entender. E os trabalhadores, eles têm que entender como que funciona a gestão, tá? Então, eu quero que eles saibam como se faz a gestão dentro do espaço de trabalho. A gente lá na nossa instituição, né, a gente recebe toda semana, né, todo dia um e-mail lá da nossa, da diretora lá, falando do que está acontecendo. Quando ela faz isso, ela não está, de certa forma, te fazendo participar da gestão do hospital, por mais que tu não esteja lá do lado dela, ela está te comunicando todo o passo a passo, né, das mudanças. Então, cada vez que ela mandava um e-mail, né, avisando como que estava a situação, quantos trabalhadores estavam contaminados, como que estava a questão dos leitos, ela está fazendo o partilhamento da gestão, né? Tu não está lá diretamente, mas tu está ciente de tudo que está acontecendo. E a gente não se dá conta, né, quando está lá disso. Porque na verdade tem aquela visão ainda que não era horizontalização que tu falou, né? Assim. Então, é verdade. É verdade, a gente faz parte. Pequenininho, mas faz parte. Faz pequenininho, mas faz. Já é um grande passo, né? Por que não usa a palavra paciente? Eles não... É usuário. Não usa paciente. É usuário. Para mim, paciente seria outro. É usuário. Todos os documentos, eles usam o termo usuário. Tu vai ver ali, é sempre usuário. Pra gente, na prática a gente usa paciente, mas é o usuário. Porque é um paciente. Mas é o usuário que eles usam. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Então, qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas que compartilham responsabilidade. Viu como a questão do compartilhamento de responsabilidade aparece e é cobrada nos concursos. Os usuários não são só pacientes. Os usuários não são só pacientes. Os trabalhadores não só cumprem ordens, tá? As mudanças acontecem com um reconhecimento do papel de cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva, então, a atuação na produção de saúde. A gente quer que a gente tenha comunicação entre os serviços e compartilhe as experiências, né? Então, o caderno, que está como referência em vários editais, ele faz isso, ele traz essas experiências e compartilham, né, esse modo de humanizar o sistema de saúde. Os objetivos, então, revisando do Humaniza SUS, né, os propósitos da política é contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com princípios e as diretrizes de humanização, fortalecer iniciativas de humanização que já existem, desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de gestão e atenção, aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção e de gestão, e implementar processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando os saberes gerados no SUS e experiências coletivas bem-sucedidas.
Motivar, já tá contagiado, motivar. É. Acho que tem doença. Hã? Doença contagiada. Não, mas contagiar, a gente não contagia o outro com alegria? Não, sei. Se eu chegar aqui bem-humorada, super... Administração é motivação. É, mas a gente contagia aqui. Contagia, certo? A gente tem 3 macro-objetivos, então, dentro do Humaniza SUS, que é ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização aos gestores, aos conselhos de saúde, priorizando a atenção básica, fundamental e hospitalar, com ênfase nos hospitais de urgência e universitários. Isso aqui eles pedem bastante, tá? Então, a prioridade é a atenção básica e fundamental, porque é a porta de entrada para o Serviço Único de Saúde, geralmente, tá? E hospitalar, com ênfase em hospitais de urgência e universitário. Por quê? Porque universitário eu tenho pessoas em formação, né? Em aprendizado. Então, eu preciso que essas pessoas aprendam e façam cuidado humanizado. E de urgência, por quê? Porque a gente tem humanização no serviço de urgência, na maioria dos casos não tem. Então, eles querem, sim, priorizar esses cuidados humanizados dentro dos hospitais de emergência. Incentivar a inserção da valorização dos trabalhadores do SUS na agenda dos gestores, dos conselhos de saúde e das organizações da sociedade civil. Divulgar, então, a política e ampliar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições. Uma coisa que estava até no início do SUS, eu faria trabalhadores da saúde. Cairia certinho, mas... Que o documento é do SUS, né? Do SUS, mas seria trabalhadores da saúde. É que trabalhadores da saúde pode englobar o conceito de só quem está ali na assistência. E tu não está na assistência direta, mas tu é um trabalhador da saúde. O cara da recepção, segurança, ele é um trabalhador também. Ele não é um trabalhador da saúde direto, mas ele está dentro da instituição. Por isso que eles não usam o conceito do trabalhador da saúde, é o trabalhador do sistema único, porque é a higienização, é a rouparia. Todo mundo tem que se adequar a esse modelo de prática. Porque o cuidado humanizado, a gente viu que não é só quem está ali na beira do usuário, ali do paciente, né? São as relações entre gestores e trabalhadores. Eu vejo como órgão no hospital, você trabalha dentro do hospital, Sim. você trabalha dentro da saúde. Mas nem todo mundo tem esse entendimento. Tu é da Nem saúde. todo mundo entende esse conceito, por isso que são os trabalhadores de maneira geral, mas boa colocação. A PNH, então, busca redução de filas e do tempo de espera com a ampliação do acesso, atendimento acolhedor e resolutivo, então eu tenho que acolher e tentar resolver aquela demanda baseado em critérios de risco, implantação de modelo e atenção com responsabilização e vínculo, garantia dos direitos dos usuários, valorização do trabalhador e gestão participativa. Então, não confundem, né, triagem com acolhimento, tá? Triagem é uma coisa, acolhimento é outra. No acolhimento, a gente sim vai elencar critérios de risco, tá? Mas a gente, nem sempre que a gente tá fazendo acolhimento é para fazer uma triagem. Formação e intervenção, então, como que vai ser esse processo de formar, né, de ensinar cursos e oficinas de formação e intervenção, discussão dos processos de trabalho, diretrizes e dispositivos da PNH, e os trabalhadores são formados técnica e politicamente e reconhecidos como multiplicadores, tá, e apoiadores da política, pois são os construtores das novas realidades em saúde e poderão se tornar os futuros formadores da PNH em suas localidades. Então, os trabalhadores, eles são multiplicadores, né, da nossa política nacional de humanização, tá? Então, vocês vão lá, vocês vão explicar para o usuário o que é, vocês vão conversar com o colega. E a rede Humaniza SUS, então, é uma rede social de pessoas interessadas ou já envolvidas em processos de humanização da gestão e do cuidado no SUS, tá? Trata-se de um ambiente, então, virtual, aberto para ampliar o diálogo em torno dos seus princípios, métodos, diretrizes e dispositivos e uma aposta na inteligência coletiva e na construção de coletivos inteligentes, certo? Agora, vamos fazer uns exercícios? Considerando, então, as diretrizes específicas da PNH na atenção hospitalar, analise as acertativas, então, e assinale a alternativa correta. Garantir a resolução da urgência e emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura conforme necessidade dos usuários.
a gente não quer garantir, né, a resolução da urgência e da emergência, não é esse o objetivo. Garantir visita aberta através da presença do acompanhante, respeitando a dinâmica de cada unidade, sim, porque se eu tiver visita aberta, né, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar inserindo a família no processo de cuidado e vou estar incentivando, né, a recuperação daquele paciente. Sim, definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando a individualidade. Não, a gente não quer definir protocolos clínicos. A gente quer mudar o sistema de atendimento dentro dos serviços de saúde para um cuidado humanizado, para uma gestão participativa. Proporcionar mecanismos de escuta para a população e trabalhador, sim, é o que a gente quer. Então, a gente vai marcar a letra B, porque é a 2 e a 4 que estão corretas. Então, eu não faço definição de protocolo clínico dentro do Humaniza SUS, tá? E eu não vou mudar a questão do serviço de urgência e emergência. O máximo que eu posso fazer é fazer com que aquele serviço tenha um atendimento humanizado, uma gestão compartilhada, mas resolver não é o objetivo da nossa política. Próxima questão, então. Então, pessoal, questão 2, tá? Considerando as diretrizes específicas da PNH, expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão, quanto a ampliação das tarefas da gestão, que se transforma também em espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar da formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Então, em relação às diretrizes da PNH, o trecho acima se refere à ambiência. Não, lembra, ambiência é aquele espaço físico que a gente vai ter para gerar o acolhimento, para fazer o acolhimento. Gestão participativa, cogestão, defesa dos direitos dos usuários. Não, a gente estaria falando, né, alguma coisa focada nos usuários, então não pode ser. Valorização do trabalho e do trabalhador, também não, né? Aqui a gente está, falando sobre gestão, inclusão de novos sujeitos nos processos, espaço para realização de análise, lugar de formulação de pactuação. Então, a gente está falando de coisas de gestão participativa e de cogestão. Então, a resposta correta é a letra B, de boa prova, boa aprovação. 13, então. A Política Nacional de Humanização foi criada em 2003 para efetivar os princípios do SUS nas práticas de atenção e gestão, de forma a qualificar a saúde pública brasileira e motivar trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Assim, a PNH deve estar dentro de todas as políticas e programas do SUS e sua implementação, então, está embasada em 4 marcas específicas, dentre elas o atendimento acolhedor e resolutivo a partir dos critérios de risco. Sim, a gente vai fazer um atendimento acolhedor pensando em resolver os problemas, né? E a gente pode elencar critérios de risco, avaliar a vulnerabilidade, certo? Organização das filas de atendimento baseado na idade do usuário. Em nenhum momento eu falei isso, não é o objetivo. Consulta domiciliar para todas as gestantes de médio e alto risco, também a gente não falou sobre isso. E consulta a partir da ordem de chegada dos usuários, nem pensar, tá? Então, atendimento acolhedor e resolutivo a partir dos critérios de risco. É a letra certa. A de vocês serão aprovados, pessoal. Questão 4. Marque o item que identifica a política brasileira que tem os propósitos de desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de gestão e de atenção. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio, mudanças sustentáveis no modelo de atenção e gestão, e implementar processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando os saberes gerados no SUS e experiências coletivas bem-sucedidas. Então, isso se refere à Política Nacional de Avaliação de Tecnologia? Não. Política Nacional de Humanização, sim, né? A gente desenvolve tecnologias relacionais, tá? Compartilhamento de práticas de gestão, então a gente faz a questão da gestão compartilhada, né? Metodologias de apoio às mudanças de modelos de atenção e gestão, sim, isso aí é tudo Política Nacional de Humanização, tá? A letra C seria Nacional de Segurança do Paciente, não é? E de Gestão do SUS também não é, então é Política Nacional de Humanização. B de
bom estudo para vocês. Letra 5, número 5, desculpa. A PNH, então, foi criada em 2003 com o objetivo de realizar mudanças nos modos de gestão e nos modos de cuidar em saúde. Para isso, ela estabelece 3 macro-objetivos. Então, dentre eles ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização aos gestores, aos conselhos de saúde, sim. Priorizando a atenção básica e fundamental, sim, lembrei, a porta de entrada para o Sistema Único. E hospitalar, com ênfase nos hospitais de urgência e universitários. Sim, gente, essa é a correta. Incentivar, B, a contratação de trabalhadores do SUS por meio de cooperativas a serem estimuladas pelos gestores, nem pensar. Letra C, divulgar a PNH junto aos hospitais privados de forma a garantir o aumento na prestação de serviço, também nem pensar. Promover um trabalho especializado para que o SUS seja eficaz na cura das doenças? Não, ele não está pensando na cura, ele está pensando no processo de atendimento, na criação do vínculo, né? Na adesão ao tratamento, na corresponsabilização. Então, é letra A de aprovado também. 6, então. São propósitos da Política Nacional de Humanização e Gestão do SUS, exceto, então a gente vai marcar a questão que está errada, certo? Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com princípios e diretrizes da humanização? Sim, com certeza. A letra A está certa, a gente não vai marcar. Letra B, fortalecer iniciativas de humanização existentes? Sim, também está correto, a gente não vai marcar. Letra C, desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de gestão e atenção? Sim, a gente quer divulgar, a gente quer ampliar, a gente quer ouvir, tá? Manter em sigilo as estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção e de gestão. Eu quero manter em sigilo as estratégias e as metodologias, eu não quero divulgar? Claro que não, é exatamente o contrário, a gente quer divulgar. Então, a questão é a D que está errada, então é a D que vocês vão marcar. Letra E, implementar processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando saberes gerados no SUS e experiências coletivas bem-sucedidas. Sim, a gente tem uma rede, né? A rede Humaniza SUS, onde as pessoas, onde os trabalhadores, eles vão lá e eles colocam as experiências, eles compartilham. Por quê? Porque o que deu certo num lugar pode dar certo em outro, então tem que ser divulgado, certo, pessoal? Muito obrigada, bons estudos para vocês!